Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos de volta e me recordo que na semana passada estávamos tratando da historicidade dos evangelhos. E a última coisa que eu disse terá sido que os evangelhos canônicos, que são 4, só têm o final da vida pública de Jesus. E mesmo assim, não em ordem cronológica ou sequencial, e nem tudo. Hoje eu preciso dizer algumas coisinhas mais. Estes evangelhos foram escritos não antes de 40 anos após a morte de Jesus. O evangelho mais antigo, Marcos, foi escrito por volta de 69 ou 70. Se Jesus morreu no ano 30, quantos anos antes? Ou quantos anos depois? 40 anos. Se formos para Lucas e Mateus, nós temos que ir para os anos 85. A maioria já devia ter morrido. E se formos para João, virada do século, 90 ou 100 da nossa era. Portanto, são textos de período subapostólico. Do período apostólico de 30 a 70, nós só temos as cartas autênticas de Paulo, os primeiros escritos cristãos. Não é? Do período subapostólico de 70 a 100, nós temos praticamente todo o Novo Testamento com os evangelhos. O que significa que o evangelho mais antigo está separado de Jesus por 40 anos. E tem um outro fenômeno também. Jesus não falou grego. Nenhum evangelho foi escrito em aramaico. Todos os evangelhos foram escritos em grego. E, a meu ver, provavelmente fora da Palestina. Fora da língua que Jesus falava e fora da pátria em que Jesus viveu. Bom, por que os evangelhos demoraram tanto para serem escritos? Olha, muitos fenômenos aqui concorrem. Em primeiro lugar, Jesus nunca escreveu nada. Jesus nunca deixou nada escrito. A época de Jesus não era uma época que primava pela escrita. Pelo contrário, se primava pela oralidade. Em terceiro lugar, os cristãos eram gente simples. E o cristianismo dos primeiros decênios era um fenômeno bastante restrito. Bastava o tete-a-tete, bastava o encontro pessoal, bastava a transmissão oral. As testemunhas oculares estavam ali. Não havia necessidade de se entregar a obras literárias. Não sentiram esta necessidade. E existe uma outra motivação. Era a gente que esperava a segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, o fim do mundo, a parousia, para muito em breve. Nesse ambiente, se imagina que se fosse escrever? Não. O cristianismo ia muito bem de boca em boca. As pequenas comunidades se montavam, cresciam, havia as testemunhas oculares que estavam ali, que dominavam tudo, e assim vivemos durante 40 anos. Por que os evangelhos surgiram? Bem, começaram as comunidades a se multiplicar. As distâncias entre as comunidades já eram muito longas, muito desafiadoras. Havia comunidade na Grécia, havia comunidade em Roma, havia comunidade na atual Turquia, Ásia Menor, havia comunidade na Palestina. As distâncias eram muito longas. E a comunicação era uma comunicação muito precária. Em terceiro lugar, houve, sim, depois de um meio século, o perigo de a oralidade adulterar
alguma coisa, alguma palavra ou algum ensinamento. Então, era preciso colocar por escrito. Esses escritos circulavam nas comunidades e, de certa maneira, supriam as distâncias que havia entre uma comunidade e outra comunidade, sem que se perdesse a genuinidade da fé. Então, uns 50 anos depois, com o multiplicar-se das comunidades, com as distâncias entre elas, com o desaparecimento das testemunhas oculares, com a demora da parousia, que não vinha, era preciso que alguma coisa escrita se fixasse para sempre. E, através do texto escrito, a genuína fé apostólica fosse mantida. Então, foi nessa ocasião que nasceram os evangelhos. Agora, esses evangelistas foram pescar o que escreveram aqui, da onde? Da oratória, do que eles tinham ouvido. Eles foram pescar daquilo que nós chamamos tradição oral. Oral. Então, vamos estabelecer três níveis. Três níveis vamos estabelecer. O nível da história, ou seja, os anos 20, que terminaram no ano 30. Jesus, historicamente, morreu no dia 7 de abril de 30 da nossa era. Este é o nível da história. De 30 a 70 são quantos anos? 40. 40 anos de pregação oral e, sobretudo, fora da Palestina e em outra língua. Não mais o aramaico, a língua de Jesus, mas o grego da Koiné, falado na bacia oriental do Mediterrâneo, praticamente todo o Mediterrâneo. Um terceiro nível é o nível em que cada evangelista escreveu o texto. Marcos em 70, Mateus e Lucas por volta de 85 e João por volta de 90 ou 100. Anos 20, pregação oral e terceiro nível, o nível da redação evangélica. Quando se chegou ao terceiro nível, em 70 em diante, se buscou o que aqui está na pregação oral. O que significa que nenhum evangelista estava interessado em história, em documentação. Eles estavam interessados em quê? Em anunciar Jesus, em pregar Jesus, em converter, em alimentar na fé, em catequizar. Isso não é exatamente o que se entende por história, não é? Não. Certo? Portanto, estes evangelhos não são livros de história, não são documentários históricos. Tem outra finalidade. Nenhum evangelista estava interessado em escrever uma história ou uma biografia de Jesus. Estavam interessados em captar da pregação oral aqueles textos que favorecessem a catequese e a evangelização. Com uma salvaguarda e uma, digamos, uma peculiaridade. Numa época em que escrever uma arte muito custosa e muito difícil, não havia livros como nós temos hoje, era preciso que o texto fosse o mais possível enxuto. E não se delongasse muito em escrever. Por outro lado, os evangelistas, como não queriam informar, queriam formar. Existe uma diferença enorme entre informar e formar. Como eles queriam simplesmente formar, eles usaram o mínimo de palavras. Dou um exemplo. Em Marcos, Jesus passa pelo lago da Galileia, vê Simão e Pedro e seu irmão André, e lhes diz:
vinde após mim, farei de vós pescadores de homens. Deixaram as redes do barco e seguiram Jesus. Foi assim que realmente aconteceu? Em 2 linhas e meia. Possivelmente O não. envolvimento psicológico de Pedro com Jesus se deu em meio minuto? Pouco provável, né? Nem nada provável. Nada provável. Mas já São João Crisóstomo, na antiguidade, dizia que os evangelistas amam a brevidade. Agora, existe também uma outra resposta. Como isto aqui não é história para informar, e sim texto formativo, a Bíblia nunca oferece o alimento completo. Você vai, e vocês vão à padaria todos os dias e compram um pãozinho fresquinho, gostosinho, quentinho, prontinho para pôr na boca. A Bíblia não é assim. A Bíblia oferece para vocês os ingredientes. Dá a vocês o leite, dá a vocês o trigo, dá a vocês o fermento, os ovos, e agora cada um faça o pão do seu jeito. O que falta lá, o que você gostaria de saber mais a respeito de Pedro e do envolvimento de Pedro com Jesus, e lá não está, é um desafio. E o seu relacionamento com Jesus, e o seu envolvimento com Jesus, como é? Faça você o seu pão. Vamos fazer o intervalo e voltamos. Estamos de volta e estávamos aqui falando a respeito da composição das perícopes do Evangelho. Cada evangelista buscou na pregação oral aqueles textos que mais convinham à conversão e, sobretudo, depois da conversão, à catequese de cada cristão ou de cada comunidade que queria viver e deveria viver uma vida como Jesus pretendia que vivesse. Bem, isto aqui são pequenas introduções. Tudo bem, o que está aqui está resumido, o que está aqui está bem condensado, o que está aqui não é cronológico, o que está aqui não é tudo. Agora, vem a pergunta mais delicada. Pelo menos o que está aqui, no nível terceiro, aconteceu no nível primeiro? Realmente se deu no nível primeiro? Como sempre, não faltaram visões extremistas. Bultmann, um grande exegeta, porém protestante, liberal. Eu conheci Bultmann. Ele morreu no ano que eu voltei para o Brasil, de Roma, em 1976. Bultmann, um racionalista protestante, afirmava que entre o nível primeiro e o nível terceiro não há nenhuma possibilidade de encontro. Ou seja, no nível terceiro, que é o nível do texto, não existe mais história. Com outras palavras, para Bultmann, os escritores, os evangelistas, e antes dele talvez até os pregadores, teriam inventado uma série de coisas a respeito de Jesus. Uma posição muito extrema, esta posição de Bultmann. Do extremo oposto, ou no extremo oposto a Bultmann, existem sempre os conservadores e os ultraconservadores, aqueles que afirmam que tudo se deu como aqui está. Existem pessoas que leem a Bíblia ou leem os evangelhos como se estivessem assistindo televisão. É difícil, hein? Como se estivessem assistindo televisão. Esses são os... Fugiu o termo agora, né? Sim, são os conservadores, são os fundamentalistas. São. Pois é, mas são 90 e tantos %, hein? Que imaginam que isto aqui é um filme.
Um filme perfeito. As coisas aconteceram exatamente como estão escritas aqui. Bem, o que é que eu devo dizer a essas pessoas? O que é que eu tenho imediatamente diante dos olhos quando abro um evangelho? Eu tenho diante dos olhos, imediatamente, não o nível primeiro, eu tenho o nível terceiro. Eu tenho o texto de um evangelista. E se o evangelista fala de Jesus, abri aqui um texto, olha aqui, capítulo 12 de São Mateus. O que eu tenho diretamente sobre os olhos? Sobre os olhos. Eu tenho diretamente o que Mateus me transmitiu ou escreveu a respeito de Jesus. É um retrato de Jesus com o colorido de Mateus. Logo, você não pode se fundamentalizar nisso daqui, né? Então eu tenho que tomar um certo cuidado. Houve, entre o nível primeiro e o nível terceiro, entre o nível dos fatos, da história, e o nível da redação dos evangelhos, houve progresso. Houve progresso. Houve evolução do nível 1 ao nível 3? Tenho que dizer que sim, que houve, porque houve cristologia. Quem na história afirmou que Jesus era filho de Deus? Nem o próprio Jesus, no nível da história, diz: eu sou o filho de Deus, eu sou a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nem Jesus jamais falou isto aqui. Mas nos evangelhos já existe o progresso da cristologia. Pedro vê Jesus e faz uma confissão de fé cristã: tu és o Messias, o Filho de Deus. Isto aqui é progresso? É. Tudo está em saber quanto de progresso houve. Quanta oscilação houve entre o nível primeiro e o nível terceiro? Para os arquiconservadores, um mínimo de progresso ou de evolução. Para os racionalistas de Bultmann, um máximo. Nós procuramos ficar num justo meio. Nem muito para lá, nem muito para cá, porque a verdade nunca normalmente está nas extremidades. Nem digo que isto aqui é uma reprodução exata, a modo de televisão, de filme, do que se passou no nível da história, nem digo que isto aqui foi totalmente inventado. E qual seria o nível segundo? O nível do meio seria aceitar uma evolução, e temos que aceitar, senão os evangelhos não conteriam teologia, não conteriam cristologia, não conteriam afirmações de fé, que não poderiam ter sido feitas no nível primeiro, mas sim no nível segundo, no nível terceiro. Temos que aceitar uma progressão, porém, uma coisa é aceitar uma progressão homogênea, como uma planta que vai crescendo. E quando ela chega desse tamanho, eu posso dizer que antes de chegar desse tamanho, ela estava contida na semente? Posso. Sim. Perfeitamente, ela estava potencialmente contida na semente. Quer dizer, um crescimento homogêneo eu posso aceitar. O que eu não devo aceitar seria um crescimento heterogêneo e, sobretudo, dialético. Ou seja, uma fase posterior rompe com a fase anterior. E assim se vai, através de rupturas até o texto final. É claro que, evidente, aí se daria uma contradição absoluta e nós não teríamos nada mais a tocar o nível primeiro. Porém, aceito isto aqui, existem alguns critérios para do nível terceiro, que é o nível da redação, se chegar ao nível primeiro. Nós temos critérios científicos para isto. Normalmente nós não vemos o nível primeiro, nós vemos diretamente o nível terceiro. Agora, existem uns 5 famosos critérios
que foram sendo descobertos pelos exegetas, sobretudo na segunda metade do século passado, na segunda metade do século XX. O primeiro desses critérios é a múltipla atestação. Um texto tem tanto mais probabilidade de ter acontecido, quanto mais atestado ele for. Quais são as fontes independentes? Mateus e Lucas não são fontes independentes, porque ambos dependem de Marcos. Mas nós temos Marcos, uma fonte, a fonte que não chegou a nós, de ditos Jesus, uma fonte independente de Marcos, o Evangelho de João, que não depende de Marcos, e Paulo também. Pelo menos 4 fontes independentes. O que está nas 4 fontes independentes, por exemplo, a instituição da Eucaristia, temos uma certeza histórica. Não é o único critério, mas é o critério mais importante, é o critério chamado da múltipla atestação. Pelo contrário, um episódio que só um evangelista ou só uma fonte narra, já fica mais difícil. Por exemplo, as bodas de Caná, só narradas no 4º evangelho. Faltam mais 4 critérios para se tentar chegar do nível 3º ao nível 1º. Mas o nosso tempo está esgotado, fica para a semana que vem. Tá bem? Muito obrigado. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Até a próxima sexta, bom domingo.